Companheiros, vamos então ouvir a palavra do nosso irmão Gilberto, que trouxe para nós o resultado dos seus estudos. Ligou? Isso. Então, boa noite a todos. E vamos começar com a pergunta 385 do Livro dos Espíritos. 385. Kardec perguntou aos espíritos: qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E os espíritos responderam: é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Então, ele completa: a infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. E esse é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada pelo qual terão que responder. Então, este é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Então, nessa pergunta, a gente já pode tirar várias conclusões. Primeiro, que nenhum espírito reencarna com outro objetivo que não seja o aperfeiçoamento. Ora, então, se ele reencarna para se aperfeiçoar, e num lar espírita, compete aos pais espíritas promoverem desde o berço, desde quando estão no berço, ligados ao que será o futuro corpo, o dever de trabalharem pelo aperfeiçoamento e pela educação desse espírito. E então, André Luiz, ele diz o seguinte, que o lar é a primeira escola, pais, primeiros professores, primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Então, o Hermínio de Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, ele conta a história de uma moça que, quando ela soube, descendo o elevador do prédio, que estava grávida, ela começou a conversar com o espírito de seu filho. Ela morava não morava sozinha, morava com terceiros, não eram nem parentes diretos. E um dia o garoto, já o bebê, teve uma infecção na garganta, e é doloroso, aquilo é desconforto até para o adulto, né? Febril, com aquela dor. Então ela conversava com ele: olha, você vai deitar, eu vou te botar no berço, porque ele queria ficar no colo dela. Você não vai chorar, porque nós não estamos na nossa casa, então nós temos que respeitar a casa dos outros. Então você não vai chorar, não vai importunar os nossos, aqueles que nos hospedam. Então ele gemia um pouquinho, demonstrando desconforto, a dor, mas não chorou alto como poderia parecer, como era natural em qualquer outra pessoa. Então, meus amigos, é o grande desafio dos pais espíritas, porque há um equívoco. Muitos pais, muitos espíritas, trazem os filhos para a evangelização, os que trazem, porque tem uns que não trazem ou por comodismo, ou porque não fazem muita fé na evangelização. Então são dois tipos de distanciamento, de omissão
dos pais em relação aos seus filhos. Eles não trazem porque são comodistas, são omissos, ou porque não acreditam muito na importância da evangelização. Então, a educação, quer dizer, é um conjunto de hábitos adquiridos, e a educação moral em cada pessoa não é medida pelo grau de escolaridade que possui, pelos títulos acadêmicos que conquistou, pelo acervo cultural que detém ou pelas qualidades técnicas que aprendeu e dominou, pelos idiomas que fala e nem pelos conhecimentos religiosos que estudou e aprendeu. A nossa realidade hoje é diferente, nós precisamos pensar nisso. Numa escola de referência aqui em Jacarepaguá, um garoto estava com o braço quebrado e insistiu que queria ir para a aula de educação física. E o professor, claro, disse que naquelas condições não poderia ir para a aula de educação física. Não, eu vou para a aula de educação física. Então ligou para a mãe dele tinha um alto cargo na Justiça, no Ministério da Justiça, e simplesmente disse, não, meu filho vai para a aula de evangelização, de educação física porque ele quer, e disse o título, eu sou procuradora do Estado, então ele vai para a aula. Então vejam na situação que está hoje. E o outro menino de 5 anos de idade, o menino de 5 anos de idade, chutava, mordia e beliscava a mãe, porque tinha contrariado um desejo seu, e a mãe, impotente, não conseguia reagir. As suas amigas, colegas da escola, é que seguraram o garoto e ela apresentava, e ela chorava, era a única reação dela. A mãe de um menino de 5 anos. Hoje, agora, atualmente, no nosso país, no nosso estado, no nosso bairro. E ela apresentava os braços cheios de hematoma e mordidas do garoto, de 5 anos. Então, meus amigos, é para a gente meditar sobre isso. Os pais espíritas, quando esclarecidos na doutrina espírita, conscientes das suas responsabilidades, trabalharão com diligência e seriedade, a fim de aproveitarem ao máximo o breve tempo da fase infantil com a formação moral deles, reconhecendo a necessidade da evangelização. Porque, meus amigos, então o grande desafio são os pais se educarem. O grande desafio dos pais espíritas hoje será eles se educarem. Porque se eles não forem educados, como é que eles vão educar os filhos? E não educando os filhos, esses nossos filhos, nossos netos, serão os nossos pais deseducados no futuro. Eu estava conversando com uma criatura que, viajada, conhece muitos países, sobre o problema, o panorama político atual, a nossa violência, os nossos conflitos. Então ele disse que o brasileiro não tinha saída, não tinha jeito, porque o Brasil não tinha jeito, porque o brasileiro não tem caráter. Eu digo, não, peraí, meu amigo, caráter é um problema de formação, caráter, a educação forma o caráter da criatura. Não, o brasileiro não tem caráter. Então aquilo me incomodou, e por essa razão é que eu trouxe esse texto, esse tema na noite de hoje, que eu acho que é pertinente. Então, meus amigos, o que o pai espírita precisa ver? Bom, primeiro ele tem que saber que ele está lidando com espíritos que têm biografia própria, como diz Hermínio de Miranda. São espíritos que desamaram, que amaram, que têm débitos a corrigir, que têm créditos, mas que têm débitos. Então, a primeira coisa que o pai tem que fazer é estudar as tendências dos filhos, as más tendências, e tem que trabalhar exaustivamente em cima dessas más tendências. Não será dando todos os brinquedos possíveis, não será dando mesadas fartas, e verdadeiras chantagens que eles tentam fazer com os filhos e que vão pagar um preço caro. Eu assisti aqui na nossa casa,
4, 5 anos, os garotos estavam rebeldes, porque não queriam ficar na sala, e de imediato, de pronto, o responsável que estava com ele disse: não, se você não ficar, você não ganha o doce, o guaraná, aquilo tudo. Quer dizer, então isso, o garoto, o que é que ele vai fazer? Ele vai saber que se ele espernear, ele vai ganhar aquilo que ele quer no futuro, não é? Então, o grande problema, o grande desafio para educarmos os nossos filhos será nós nos tornarmos criaturas, dentro do aspecto religioso, criaturas cristãs, criaturas que levam a sério o comportamento religioso, não o título, mas o comportamento natural do sentimento, das suas reações dentro de casa, das suas reações dentro com o filho. O filho falou para o pai, 10, 12 anos de idade, 12, pai, por que do centro o senhor é diferente? E essa resposta, essa pergunta dura, seca. E o pai, como? Diferente como? Não, lá o senhor é de um jeito, lá o senhor até eles mandam no senhor, faz isso, faz aquilo, e o senhor vai fazendo. Agora em casa, o senhor, aí a mãe entrando, falou assim, valha-me Deus, é um verdadeiro tirano. Quer dizer, então como é que nós podemos educar os nossos filhos se nós damos mau exemplos? Quando nós mentimos, quando toca o telefone, se for para mim eu não estou, não atende. Nós, no estacionamento do shopping, se puder, a gente avança para tomar a vaga de uma outra pessoa, enfim. E fazemos aquilo com a maior naturalidade na frente dos meninos. Então nós esquecemos que o bom exemplo é o maior poder e o mais poderoso elemento de influenciação do mundo mental dos filhos. O bom exemplo é o mais poderoso elemento de influenciação do mundo mental dos nossos filhos. E ele é constituído de quê? De todas as boas ações e reações psicológicas dos pais no recinto doméstico, na convivência com as crianças. É atração magnética de simpatia, é influência mental poderosa e força imperiosa de imitação por parte dos filhos. Porque o filho, pelo menos algum tempo atrás, ele imitava o pai, queria ser, quando eu crescer eu vou ser igual ao meu pai. E a filha dizia, quando eu crescer eu vou ser igual à minha mãe, usa as roupas, brinca com o sapato alto dela, aquilo tudo. Não, hoje não. Com 4, 5 anos já começa a brincar com o WhatsApp, com essa coisa toda. Então, eu já contei essa história do rapaz que estava no ônibus, febrilmente digitando o WhatsApp, quando entrou um senhor ligado às lides evangélicas e olhou aquilo e disse, meu filho, abandona isso não é de Deus, dá uma parte, dá um tempo para Jesus, aceita Jesus. E ele, sem olhar para o homem, disse, tudo bem se ele me adicionar. E completou, ele tem o WhatsApp, quer dizer, então hoje é assim, a gente sabe que mudou um pouco, né? Então, tudo está influenciando, tudo, de forma direta e objetiva, a mente e o coração infantis. A mente da criança grava e registra tudo que ocorre ao meio em que vive, transformando em material de consumo afetivo e emocional, ideológico e comportamental. Eu conheço uma família que a mãe é extremamente pessimista. Eu diria que ela, se tivesse um campeonato de pessimismo, ela seria uma das vencedoras. Tudo, ela só vê o lado escuro da vida. E esta família tem 3 cães, 2 grandes e um pequenininho. Eles nunca brigaram até o dia em que ela se insistiu e teimou que eles iam brigar se ficassem sozinhos. Eles sempre ficavam sozinhos juntos, até aquele dia que ela insistiu que se eles ficassem sozinhos, brigariam. E eles brigaram. O que é isso? O que vem a ser isso? É o poder da mente.
É o poder do mental. É a sugestão que ela passou, pessimista, influenciando os cachorros. Porque influencia. Nós estávamos fazendo um culto, quando a gente fazia o culto familiar, na casa dos trabalhadores, e nós fomos fazer na casa de uma companheira que tinha 3 feras que viviam enjauladas. Então, no início, nós comentamos que ela tinha aberto as portas da sua casa de alvenaria e também aberto as portas do coração para nos receber. E aí eu comentei, e até os próprios cães ficaram em silêncio. Olha, na mesma hora foi um latido uníssono dos 3 cães que ela possuía, mas só latiram aquela hora. Durante as 2 horas, 3 horas que nós estivemos lá, eles não latiram nenhuma vez. Então, gente, o pensamento, a energia voa e influi as pessoas. E a criança, ela dotada, nós vamos ver aqui, numa reflexão de Emmanuel, ela é como se fosse aquela esponja seca, que veio preparada para absorver novos conceitos. E, gente, a idade para a gente passar esses novos conceitos é do berço até os 7 anos de idade. É quando a criança está livre, está como que nós vamos ver numa hipnose terapêutica para receber novos conceitos. Mas se a gente não passa esses novos conceitos, como é que fica? Não, eles não vão aproveitar a importância da reencarnação e de terem nascido em família de pais espíritas. Tem pai espírita equivocado que diz, não, meu filho, eu deixo à vontade. Acho que eu não tenho que interferir em que tipo de religião ele vai ter. Porque quando ele crescer, aí sim ele escolhe. Isso é um equívoco dos mais pesados que a criatura pode cometer. Gente, é uma coisa simples. Todo mundo não quer partilhar para os amigos, para quem a gente gosta, as boas coisas. O espiritismo não é uma boa coisa, então por que não partilhar? Não passar para os nossos filhos, desde o início, o espiritismo? Então é um dever, como dizia Manuel Franco, né? Quem come do meu feijão participa da minha religião. Manuel Franco foi presidente do Centro Espírita Filhos de Deus, lá em Curupaiti, como o nosso amigo falou, e que, aliás, domingo agora tem a visita, às 9h30 da manhã, às 9h30 da manhã tem a visita lá no Curupaiti, todos estão convidados. Bom, não há um só livro espírita, uma lição, uma mensagem ou mesmo uma frase, sequer nas palavras dos sábios espíritos, afirmando que professores, educadores e evangelizadores da criança estão em primeiro lugar para fazer a educação dos sentimentos e do caráter da criança. O primeiro lugar é a família, é o pai. Então o pai traz equivocadamente o filho para cá, e também acha que os professores na escola é que têm que educar. Então, os professores na escola é que têm que ser os educadores e os evangelizadores é que têm que ser os educadores. Não, isso é omissão. O primeiro educador é o pai. Ele é que educa, efetivamente. Então, Paulo, o apóstolo, disse o seguinte, em carta a Timóteo, se alguém não tem cuidado pelos seus, e, sobretudo, pelos da sua própria casa, renegou a fé e é pior do que um infiel. Paulo já disse isso naquela época. Então, meus amigos, os deveres dos pais são mais importantes do que os deveres dos evangelizadores e do que dos professores. A primeira escola, pais, os primeiros instrutores de seus filhos. Lar, a primeira escola, pais, os primeiros instrutores dos seus filhos. Isso na época propícia. Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, disse o seguinte: os pais na terra não são criadores, e sim zeladores das almas que Deus lhes confia no Sagrado Instituto da Família. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos,
Quem tiver esse livro pode ler no capítulo, um capítulo chamado Religião dos Espíritos, no capítulo chamado Esquecimento e Reencarnação. Então, Emmanuel diz o seguinte: encetando uma nova existência corpórea, a criatura recebe implementos cerebrais completamente novos, no domínio das energias físicas, e para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico. Isso tem um objetivo, que é da educação, para promover a educação. Ele sofre prostração psíquica nos primeiros 7 anos, ou seja, 7 anos que é igual a 3.000 dias, mais ou menos, de vida. Então ele recebe prostração psíquica, hipnose induzida com um único objetivo: para que os pais informem, para que os pais eduquem os filhos. Não tem outro objetivo essa situação, porque ele precisa esquecer o passado, a bagagem sombria do passado, que é um ser vivo que vai voltar, para que ele tenha recursos. É como se ele tirasse férias dele mesmo para poder receber novos implementos que os pais deverão dar, para que ele tenha forças de, quando voltar o passado, ele saber resistir. Tem um fenômeno que André Luiz chama de circunstâncias reflexas. Circunstâncias reflexas, é o termo que ele usa. Então, uma criatura que suicidou-se, por exemplo, aos 40 anos de idade, depois que ele adquirir uma nova encarnação, um novo corpo, e até lá ele vai perder várias encarnações prematuras, até ele dar valor ao corpo, o suicida, antes dele reencarnar, segundo Chico Xavier e os mentores, ele perde algumas encarnações prematuras, até que ele valorize o corpo, para então entrar numa encarnação normal. Aos 40 anos de idade, porque veja, o delito que a gente comete, a culpa, ele não é só sob o ponto de vista material. Ele traz junto conosco, fica agregado ao nosso psiquismo negativo, as emoções que nos levou a cometer aquele delito, seja matando uma pessoa, seja suicidando-se. Então, aos 40 anos de idade, ele vai sentir os mesmos sentimentos negativos que o levaram ao suicídio. E se ele não tiver uma base, que começa na educação dos pais, se ele não tiver uma informação positiva, educativa, ele vai suicidar-se de novo. Os exemplos são claros sobre isso. Nós tínhamos um companheiro aqui, por isso que a gente fala muito em ir a Curupaiti, entregar quentinha, porque cuida da depressão, cuida ressentimento com a vida, com terceiros. Nós tínhamos um companheiro aqui que tinha boa saúde, casa bem formada, família equilibrada, situação econômica boa, mas foi um ex-suicida. Aos 40 anos de idade, meu Deus do céu, uma pessoa que tem família arrumada, tem dinheiro, faz o que quer, o que gosta, tem um bom trabalho. Aos 40 anos de idade, olha, Gilson, Gilberto, eu estou sendo acometido de um desejo quase insuportável de me suicidar. Eu estou com um vazio, um tédio na vida. A vida não tem representado nada para mim. Então, nós usamos um remédio, uma profilaxia do exemplo que não falha. Então, marcamos com ele aqui 8 horas da manhã, fomos para a Vila Sapê, quando estava nos primórdios, começando, embaixo da mangueira. Olha, nós começamos na Vila Sapê, um ano inteiro embaixo de uma mangueira, aos sábados de manhã, e durante um ano inteiro não choveu. Até que a gente construiu o primeiro quarto, o primeiro salãozinho para as palestras. Então eu digo, olha, tem um remédio para você, 8 horas encontra a gente no centro. Ele veio, nós corremos todas as casas
Gilberto, uma senhora casada. Eu, antes de vocês virem, eu só tinha um desejo, que era suicidar-me, porque o meu marido me bate. Ele é um verdugo implacável. Mas depois que eu conheci o Espiritismo, eu tirei da cabeça a ideia de suicídio. Tinha um outro que morava o quarto dele, a vida dele era um retângulo de 1,5 metro por 2 metros. Ele dormia ali embaixo de um barraco de palafita, que os garotos dormiam em cima. E ele, por benevolência da mãe dos garotos, ele dormia ali embaixo, porque não tinha casa, não tinha nada. Então os garotos de noite urinavam nele. Era comum a urina cair em cima dele. Como é que vai, seu fulano? Ah, tudo bem, graças a Deus. Ele dizia. E esse rapaz foi vendo tudo isso, igual aquele que apareceu aqui no Curupaiti, que com um dente só, sem pernas, alegríssimo, cantava serestas. Alegre. Então ele foi vendo tudo aquilo, aquelas famílias paupérrimas, pobres, quando enchia o barraco e ia embora, perdiam tudo. Na última casa, umas 40 e poucas casas que nós paramos para fazer a prece, e em todas a gente fazia a prece, mas naquela nós pedimos que ele fizesse a prece. Olha, ele se lavou em lágrimas, pediu desculpas a Deus pelo seu comportamento daquele momento e nunca mais pensou em suicídio. Nunca mais, ficou curado até hoje, está vivo até hoje. Bom, voltando a Emmanuel. Então o espírito sofre prostração psíquica nos primeiros 7 anos, ou seja, nos primeiros 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica, motivando o entorpecimento das recordações do passado para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. Então, meus amigos, é hora de prover a criança de novos conceitos, de novos pensamentos acerca dela mesma. E é o que acontece, então, na evangelização infantil. E é hora do pai estudar as más tendências da criança. É simples. O pai, como primeiro educador, se ele for extremamente egoísta, ele tem que combater aquilo. Ele tem que procurar dar exemplos de altruísmo, porque a outra ponta do egoísmo é o altruísmo. Tinha um garoto aqui que a gente distribuía, que levava para distribuir sopa na rua, e naquela época a gente não é como hoje. Hoje a gente vai na Uruguaiana, já tem uma fila, porque parece que aumentou a pobreza, não sei o que houve, eles já são ordenados e ficam na fila 100, 150, 200. Antigamente a gente tinha que procurar, ficávamos até 1h, 2h da madrugada. E uma vez nós íamos começar a distribuir no Leblon, e tinha um livro espírita, que um rapaz vendia livros usados, Pérolas do Além. É um livro que não está esgotado, não existe mais, que é o comentário, o Jadiel lembra, né, desse livro, né, da FEB, Pérolas do Além, que é o abecedário com conceitos espíritas. Amor tinha um conceito, caridade, uma trovinha, uma poesia. Então eu falei para um amigo nosso: ô companheiro, dá um dinheiro aí, o moço do livro, e leva esse livro para você. É um livro do Chico, um livro da FEB. Ele pegou, vamos ver o que vai cair. Nós vamos começar a distribuir em Ipanema. Vamos ver o que vai cair para nós. Leblon, aliás. Aí abriu, título: Mendigos. Antônio Nobre. Aos mendigos desprezados não ridicularizeis, são senhores despojados dos seus tesouros de reis. E correu que foi uma maravilha aquele dia de distribuição. Uma companheira que estava vindo pela primeira vez ofereceu a um senhor gordo, bem dotado, que estava dormindo numa loja em Ipanema, acordou ele: o senhor me desculpe, mas o objetivo é uma quentinha, não leve a mal. Tudo bem, minha filha, só não pode me acordar para trabalhar, que eu fico nervoso. Agora, para comer pode acordar sempre. A gente via coisas maravilhosas. Um chegou um dia e perguntou assim, porque tem muito rei, muito príncipe ali reencarnado, viu? O senhor aceita uma quentinha? Era feijão, arroz, angu e carne moída. Ele olhou do alto da sua soberba e falou: qual é o cardápio? Cardápio. Aí nós contamos, eu falei: então manda.
Acho que ele estava com fome mesmo e aceitou aquele cardápio mesmo. Então, meus amigos, então é a hora de prover a criança de novos estímulos e novas educação para que ela seja evangelizada. A gente vê aqui crianças que vão ser os futuros dirigentes, vivas, interessadíssimas nos conceitos espíritas. Gente, é o espírito que está se religando à bagagem espiritual que ele conquistou e que ele tem no seu arcabouço espiritual, está religando, e a gente precisa motivá-los para isso, não levá-los para o shopping, não dar todos os presentes possíveis, pensando que nós estamos educando. Não, não estamos educando. É a hora de prover-se a criança, diz Emmanuel, de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria. E ele completa: não podemos esquecer que após o período de 7 anos, o espírito vai retomando pouco a pouco a herança de si mesmo. Então, gente, não tem saída. Meu filho era tão bom, eles correm aqui para o atendimento, mas de repente mudou, de repente foi para isso, foi para aquilo, porque ele está simplesmente retomando a herança dele mesmo. Então eles vão agradecer o nosso não na hora que deve ser dito para educá-los. Se ele evidencia egoísmo nato, é a área da responsabilidade, da personalidade dele, que nos compete a ajudar. Se ele demonstra tristeza, dificuldade de relacionamento, cabe-nos auxiliá-lo com boa vontade e dedicação. E Emmanuel completa esse texto: transfigurou-se a ribalta, mas a peça continua. A moldura social ou doméstica, muitas vezes, é diferente, mas no quadro de trabalho e da luta, a consciência é a mesma. Kardec, na Revista Espírita, traz olha a atualidade de Kardec, traz um belíssimo artigo em que comenta as dificuldades e deficiências dos pais no cumprimento da sua missão. Diz ele, Kardec, aquela época, e lá atrás, muitas vezes, estes pecam mais por ignorância do que por má vontade. Em muitos casos, a intenção é boa, é o remédio que nada vale, ou que é mal aplicado. E ele completa: Kardec, a primeira escola é o lar, e o lar evangelizado dá à criança, grava-lhe na consciência as firmes noções do cristianismo sentido e vivido. E ele completou: hoje dá-se muita instrução à mulher, fazem-na passar por exames rigorosos, mas algum dia foi exigido da mãe que soubesse como fazer a moral de seus filhos, ensinando-lhe receitas caseiras, mas foi iniciada nos 1001 segredos de governar os jovens corações. Nós estamos elaborando, vamos estudar isso, de fazer grupo de estudos com pais interessados em estudar esse tema para se munirem de mecanismos sob o ponto de vista da imortalidade, do espiritismo, do passado espiritual, para terem mais facilidade na educação dos seus filhos. Nós vamos, se Deus quiser, vamos estudar para oferecer grupos de estudos abertos aos pais, para a gente debater, conversar sobre esse tema que é muito importante, né? Porque a mulher precisa ser entendida. Olha, dizem dizem os especialistas que quando a mulher teima, quando a mulher cisma, até Deus atende. Ele não aguenta e atende. Ele não aguenta e atende. Vocês sabem por que Jesus se apresentou primeiro a Madalena, uma mulher? Sabem por quê? Porque mulher não guarda segredo. Ele sabia que a vinda dele ia ser rapidamente divulgada. É verdade. E Pedro negou Jesus três vezes, porque ele curou a sogra dele, Pedro. Bom, isso aí foi para despertar algum que estava já bocejando, querendo ir para o lado de lá, em desdobramento.
Olha, Emmanuel, Vida e Sexo, do livro Vida e Sexo. Falar no que vai acontecer no futuro da humanidade, não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade responsáveis. A evolução e o aprimoramento das ciências psicológicas de hoje, porém, garantir-nos-ão no futuro semelhante evento. Então, meus amigos, é a educação espírita. Então, todo trabalho no centro espírita, por mais que faça, não conseguirá realizar a parte que compete aos pais. Estes têm o tempo, a convivência, o relacionamento afetivo, o acompanhamento passo a passo de suas ideias, emoções e comportamento. Teve um pai que não entra aqui, ele deixa o filho, entrega o filho lá e não entra. Não sei porque ele não assiste a palestra, mas a professora exigente conhece, porque só se entrega a criança ao pai na saída, não se deixa a criança sair. E aí foi lá fora perguntar a ele por que ele não subia, não ia pegar o filho. Não gosto, ele vai, eu volto. Então, meus amigos, esperar o quê? Vamos para Humberto de Campos, no livro Lázaro Redivivo, porque a gente traz de vários pontos, vários ângulos, para não deixar dúvida sobre o tema, né? No livro Lázaro Redivivo, que muito pouca gente aqui deve ter lido, ou deve ter... O Jadiel tem, eu tenho certeza. Jadiel, o Jorge, Lázaro Redivivo, do Humberto de Campos. Olha o que Humberto de Campos disse, hein? Eu ia até ver no prefácio a idade do livro, mas até passou. Aborda a temática dos caprichos satisfeitos e excessos de mimos. Olha o que ele disse. Dentro do novo mundo, e principalmente em nosso país, as crianças são pequeninos detestáveis senhores que aos poucos se transformam em perigosos verdugos. Enchemo-los de brinquedos inúteis e carinhos prejudiciais, sem a vigilância necessária diante do futuro. E ele traz, então, uma série de comportamentos infelizes que nós cometemos em relação às nossas crianças. Atender todas as exigências deles, até mesmo as mais difíceis de realizar-se. Discutem com os outros, os pais, para defendê-los de suas peraltices e indisciplinas. Palavras de Humberto de Campos. Os filhos idolatrados nunca estão errados. Não se incomodam com suas agressividades aos semelhantes ou animais. Lutam desesperadamente para não vê-los sofrer nas lutas terrestres naturais. Fazem de tudo no lugar deles para que não enfrentem dificuldades. Abarrotam-nos de brinquedos e roupas e guloseimas. Então, meus amigos, pais preparados precisam compreender que a educação da alma infantil é também a educação de seus sentimentos, sobretudo. O ensino teórico tem muita força de renovação, mas age muito mais na inteligência do que propriamente no coração. E é preciso alcançar o coração da criança. O exemplo dos pais tem profunda força de indução mental, emocional e psicológica, principalmente para o psiquismo infantil, como nós vimos pelos exemplos citados, né? Os pais dominadores precisam, em primeiro lugar, evangelizar-se a si mesmos, se quiserem colaborar realmente com o mundo íntimo dos filhos. Nem o Lúcio, também o outro espírito, que pouca gente leu aqui, Mensagem do Pequeno Morto, é um livro da FEB para as crianças, para os espíritas. Quem é que já leu e quem é que tem o livro aí? Tem, Sônia tem, Beatriz tem um livro. Mensagem do Pequeno Morto, eu acho que já está reeditado e tem lá na livraria. Registra, nem o Lúcio, um espírito deu benfeitor que deu uma mensagem pelo Chico. A afetividade apaixonante dos pais terrestres se reflete até na vida espiritual, quando os filhos desencarnam na fase infantil. É muito importante guardar isso. A maior parte dos meninos que chegam até aqui,
no plano espiritual, quando desencarnam crianças, são sempre portadores de enraizados defeitos. Foram muitíssimo mal habituados em casa, escravizaram-se ao carinho excessivo, ausentaram-se das pequenas responsabilidades e deveres que lhes competiam na organização familiar. Quer dizer, então vejam, os meninos quando desencarnam, os espíritos, porque ele não retoma a fase, a maturidade espiritual de pronto. Ele vai crescendo como criança. É claro que aqueles mais evoluídos, mais rapidamente tomam a fase madura. Mas muitos não, eles continuam como crianças, crescendo ano após ano na vida espiritual. Daí as colônias, tem aquela da irmã Blandina, eu não me lembro qual é o livro, de André Luiz. Lembra, Jorge, qual é? Lembra, Jadiel? Eu não me lembro qual é o livro. A irmã, Entre a Terra e o Céu, que ela tratava do pequeno Júlio, que suicidou. Hein? Não, Clara foi a que doutrinou Odila para tirá-la da obsessão em cima de Zulmira. Mas o núcleo espiritual onde Júlio, que tinha morrido de afogado, quem tomava conta era a irmã Blandina, que foi Meimei, que não era outra senão Meimei, segundo Chico Xavier. Então, olha, agora vamos ao Velho Testamento. Por, gente, não deixar dúvida nenhuma sobre a responsabilidade. Eclesiastes 30.9, a sabedoria milenar do Evangelho do Velho Testamento também esclarece dos perigos em tais excessos, de uma frase que merece ser destacada, e muita meditação por parte dos educadores e dos próprios pais. Adula o teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e ele te causará desgostos. Está lá no Velho Testamento, Eclesiastes. É claro que isso a gente tem que ver. E caminhando para o final das nossas palavras, vamos ver o que o Chico Xavier falou sobre isso, sobre esse tema. Nunca pude pensar em casamento, desde cedo. Tive que conformar com a ideia de renúncia à formação da minha própria família. No entanto, filhos nunca me faltaram, pois adotei como sendo meus filhos os filhos do segundo casamento de meu pai e ajudei a criar muitos sobrinhos, de forma que tenho experiência de lidar com crianças. E ele concluiu: e posso dizer que sem amor, aliado à energia, não conseguiremos êxito no campo da educação. Sem amor, aliado à energia, não conseguiremos êxito no campo da educação. A criança precisa de carinho, atenção, mas necessita também de ser encaminhada ao trabalho desde cedo, aprendendo a ser responsável. E olha o que ele disse, minha gente. Muitos jovens drogados são filhos de pais excessivamente liberais. Sem disciplina, eu não teria conseguido chegar até onde cheguei. Apelos para que eu me desviasse não faltaram. O assunto da omissão dos pais na educação dos filhos é um problema sério. Há pais que mandam os filhos para a escola e pedem aos professores que os adotem, como se os professores fossem babás de luxo. Meus amigos, é isso. O Chico lia o pensamento das pessoas, ele tinha essa facilidade. E ele então, jovem ainda, duas irmãs moças que trabalhavam fora, faziam um comentário entre elas: puxa, o Chico bem que podia arranjar uma empregada aqui para a nossa casa, porque a gente trabalha fora, ainda chega de noite, ainda tem que trabalhar aqui. Aí o Chico, quando chegou de noite, falou: olha, eu não boto empregada aqui, porque amanhã, se eu botar empregada e vocês casarem, o marido de vocês vai me dizer que vocês são preguiçosas. Então ele vê. É porque o Chico lia o pensamento das pessoas. Um dia lá eu assisti lá em Uberaba, né? Ele contou para quem no final da reunião que ele ia às cercanias de Nosso Lar, em desdobramento, levado por André Luiz, e notou que as flores como que assimilavam a luz solar
durante o dia e à noite exalavam não só luzes, como perfumes. E a fragrância dos perfumes mudava a cada um mês. Dama da noite? Talvez seja, talvez. Dama da noite no plano espiritual, não sei, mas até pode. Bom, aí, o que eu estava dizendo mesmo? Porque quando eu esqueço... Não, peraí, quando eu esqueço eu tenho que começar de novo, tá? Do início. Aí vai até umas 10 e pouco, né? Se eu começar do início. Mas até mais. Bom, então, aí ele falou aquilo e uma senhora perguntou, mas vem cá, Chico, por que você não botou isso no livro? Ah, se eu botasse aqui isso no livro em 1940, eles me botavam no sanatório. Então, meus amigos, cabe aos pais esse dever, essa missão que é inalienável, não tem desculpa, principalmente os pais espíritas. E o Chico concluiu dizendo o seguinte, ó: ninguém deve perder a oportunidade de falar no nome de Deus para uma criança. E a Maria Barreto disse o seguinte: guardo-te a voz suave e mansa. Fala o nome de Deus, minha querida. Repete, Deus é luz em nossas vidas. Como choro ao rever-te na lembrança. Beijava-me depondo-me na rede, depois corrias ao fogão de brasa, a sopa era o pão de sempre em nossa casa, e eu te olhava chorar com febre e sede. Mandaste-me ao estudo com mesada, pedias mais serviço aos teus clientes. Eu nunca vi teus braços doentes de tanto costurar na madrugada. Entrei no clima da cidade grande, quanta humildade naquilo que escrevias narrando tristezas e agonias, entretanto a segura se me expande. Vieste me ver e comentando a viagem, critiquei-te o roupão de siriguilha, eu vestida de seda tua filha, corrigia-te os erros de linguagem. Corrigias os erros de linguagem. Isso aqui é a cola, viu? Ficaste triste andando a passo lento, regressaste logo ao teu recanto, notando que saías, vi-me em pranto, alma ralada no arrependimento. Hoje, mãe, só quero ouvir o teu perdão, e por mais que te chame, chore e brade, só vejo em mim a sombra da saudade que me oprime e retalha o coração. Muita paz. Muito obrigado a todos.